E vamos mais uma lição hoje, e aí terminamos repondo aí as 3 semanas que a gente praticamente não conseguiu, né? Vamos lá. Erro que cometemos em relação à fé. Estamos em Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Às vezes, quando tentamos exercitar nossa fé em Deus, não recebemos o que desejamos, porque não estamos agindo de acordo com a palavra de Deus. Então, isso não é culpa da fé, isso daí já é culpa da palavra que você não está meditando. Nem? Então, assim, entenda isso. Vamos lá. Primeiro erro. Um dos erros mais comuns ocorre quando tentamos crer em algo que Deus não nos prometeu. Esse é o primeiro erro que se comete em relação à fé. Por exemplo, é bíblico que casais creiam em Deus para ter filhos, pois a palavra de Deus contém uma promessa em que podem permanecer. Conhecemos casais que ouviram de médicos, que nunca poderiam ter filhos, contudo escolheram acreditar em Deus, permanecendo nas promessas listadas abaixo, e hoje são pais de crianças saudáveis. Êxodo 23, 25, 26. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirareis a doença do meio de vós, e sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, e nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo da duração da vida de vocês. Deuteronômio 7,14. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Essas promessas devem incentivar casais a ter filhos. Contudo, tentar crer especificamente em um menino ou uma menina, ou uma outra história, ou uma coisa, aquela coisa, aí isso já não é promessa específica. Entendeu? Não, meu filho vai ser menino. Não, amém. Mas cuidado com isso, que você pode gerar um problemaço depois. Né? Você está lá esperando uma menina e fala, não, é menino, é menino. Aí depois nasce, você tem que fazer uma cura da alma tremenda no menino. Né? Então, veja, você crer na promessa é uma coisa. Você pode tomar essa promessa, mas cuidado com essas coisas que Deus não prometeu. Né? Não há promessa específica na Bíblia dizendo que podeis escolher o sexo de nossos futuros filhos. Devemos permanecer dentro dos limites das Escrituras para que nossa fé tenha efeito. Só podemos confiar em Deus para o que Deus nos prometeu, salvo em caso de uma palavra profética específica dada a você. Agora, se é uma palavra profética, é uma outra coisa. Vamos considerar uma promessa da palavra de Deus e determinar o que podemos acreditar baseado nessa promessa. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo os ressuscitará primeiro. Então, baseados nessa passagem, podemos crer com toda certeza que Jesus voltará. Contudo, podemos orar crendo que Jesus voltará amanhã? Não. Porque nem essa, nem qualquer outra passagem nos promete isso. Aliás, Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora da sua volta. Podemos orar, é claro, esperando que Jesus volte amanhã, mas não podemos, mas não teríamos a garantia de que isso aconteceria. Quando orarmos com fé, temos certeza de que o que estamos orando vai acontecer, pois temos a promessa de Deus. Se formos confiar em Deus para algo, devemos ter certeza que a vontade dele
que recebemos o que desejamos. A vontade de Deus só pode ser determinada com segurança, examinando sua promessa registrada na Bíblia. Fé sem promessa, em que se firmar não é fé, é tolice. Então, antes de pedir a Deus por qualquer coisa, faça a si mesmo a seguinte pergunta: que passagem das Escrituras me promete o que eu quero? A menos que tenha uma promessa, você não tem base em sua fé. Amém? Então, é isso que eu estou dizendo. Eu posso crer numa promessa, mas especificar algumas coisas depende. Parece que a gente está contradizendo aquilo que a gente começou dizendo, né, do você gerar. Uma coisa é você gerar. Agora, tem coisas determinantes. Como eu falei, eu creio que Jesus volta, mas eu posso falar que ele vai voltar amanhã? Não, não temos promessa para isso. Entendeu? Eu creio que todas as mulheres podem ser mãe, creio. Mas eu vou dizer, você vai ser mãe de um menino? Só se for uma palavra específica. Agora, se Deus deu uma palavra específica, não, creia. Essa é uma palavra para você. Você entendeu? Então, entenda isso, senão você pode cair num erro. Segundo erro, muitas vezes cristãos esperam que uma das promessas de Deus aconteça em sua vida sem preencher todos os requisitos que acompanham a promessa. Então, preste atenção, as promessas são condicionais. Por exemplo, já ouviu cristãos citarem Salmo 37 e dizer, a Bíblia diz que Deus me dará os desejos do meu coração. É nisso que eu creio, então eu vou pedir o que eu quiser. Contudo, a Bíblia não diz apenas que Deus nos dará o desejo do nosso coração. Na verdade, é isso que ele diz, Salmo 37, 1 a 5. Não se aborreça por causa dos homens maus. Não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo seca, como a relva verde logo murcha, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Então, existem várias condições aqui para crermos que Deus nos dará o desejo do nosso coração. Contei pelo menos 8 na promessa acima. A menos que preencha os requisitos, não temos direito de receber as bênçãos prometidas. Nossa fé, então, não terá base. Então, cristãos também gostam de citar as promessas encontradas em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Contudo, existem requisitos a essa promessa? Com certeza sim. Se examinar o contexto da promessa encontrada em Filipenses 4,19, verá que não é uma promessa a todos os cristãos, mas aos cristãos doadores. Paulo sabia que Deus supriria todas as necessidades dos filipenses porque eles tinham enviado uma oferta a ele, por estarem buscando em primeiro lugar o reino de Deus, como Jesus mandou, todos supridos, supriria todas as necessidades como Jesus prometeu. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, os caras estavam liberando, até mesmo na sua pobreza, liberando uma oferta. Então, nisso daqui, ele diz, cara, vocês têm fé, e vocês estão semeando, então Deus suprirá as suas necessidades. Amém? Muitas das promessas nas Escrituras que são relacionadas a Deus, suprir nossas necessidades materiais, têm a condição de sermos também doadores. Não temos o direito de pensar que podemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades se não estamos obedecendo aos seus mandamentos a respeito de dinheiro. Debaixo da velha aliança, Deus disse ao seu povo que fosse amaldiçoado por não estarem dizimando, mas prometeu abençoá-los se entregasse os dízimos e desse ofertas na obediência. Muitas das bênçãos prometidas a nós na Bíblia estão condicionadas à nossa obediência a Deus. Portanto, antes de nos esforçarmos para acreditar que Deus nos dará alguma bênção, devemos primeiro perguntar a nós mesmos: estou preenchendo os requisitos que acompanham essa promessa? Terceiro erro. No Novo Testamento, Jesus deixou uma condição que se aplicará todas as vezes que oramos e pedimos algo. Mateus 11, 22, 24.
tenham fé em Deus e lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira ao mar, e não duvidando em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, assim lhes sucederá. A condição que Jesus deixou é acreditar que recebendo quando oramos. Muitos cristãos tentam exercitar sua fé erroneamente, crendo que estão recebendo quando vem a resposta de suas orações. Eles acreditam que vão receber e não que já receberam. Quando pedimos a Deus por algo que nos prometeu, devemos crer que recebemos a resposta quando oramos e começamos a agradecer a Deus pelas respostas imediatamente. Devemos crer que temos a resposta antes de vê-la e não depois. Devemos crer, devemos fazer nossos pedidos a Deus com ação de graça, como Paulo escreve, Filipenses 4:6. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentar seus pedidos a Deus. Ou seja, eu já peço e já dou ação de graça. Ou seja, já recebi, meu irmão. Eu estou até agradecendo aqui. Amém? Então, medite. Você cometeu algum desses erros? Igual. Amém? E assim nós terminamos, então. Que o Senhor te acrescente fé e que o Senhor encha a tua mente e o teu coração de fé. Amém? Eu te abençoo. Fiquem com Deus. E eu quero agradecer aqui todos aqueles que mandaram nos grupos as felicitações. Né? Às vezes eu não respondi, mas eu li, eu vi, a gente foi vendo. Mas aí a gente entra naquelas correrias loucas, né? E principalmente quando a gente está nas estradas, e é ruim de ficar, que eu vou dirigindo, e aí não dá para ficar respondendo. E tem gente que às vezes eu leio, e eu tô dando uma explicação, né? Eu leio as mensagens, coisas, mas aí eu não vou responder à noite, né? Imagina, principalmente irmãs que me pedem uma orientação, aí 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, que às vezes é o momento que eu estou lendo, eu respondo aí, né, irmã, cai uma mensagem do pastor, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, irmão, pode dar rolo isso, né? Então, aí eu deixo para responder no outro dia, mas no outro dia cedo eu já estou viajando, aí eu esqueço, né? Então tem aquele negócio. Então, eu vou responder em nome de Jesus. Você viu que eu não respondi, falar, você não me respondeu. Mas eu já tenho isso, eu não responder de madrugada, de noitão. Então, passou depois das 8, 9, eu já não tenho costume de ficar muito respondendo, porque pode dar problema, né, irmão? Imagina, né? Principalmente as irmãs. Pastor respondendo aí 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, puxando conversa. Tá meio coisado esse negócio, né? Mas Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.